E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, inicio de falar sobre o quinto episódio da quarta temporada da série Vikings, levando em consideração os personagens que mais se destacaram durante o desenvolver deste episódio e que mais afetaram a trama principal de forma significativa. Então vamos começar com essa análise. Então, esse episódio parece focar em vários lugares diferenciados, tanto em Paris, quanto Essex, quanto os locais lá de Vikings, né, como no Kattegat, o local da Lagertha e tudo mais. Então vamos começar primeiramente falando de Paris, focando primeiramente no personagem Rollo, né? Que assim, ele não teve um grande destaque nesse episódio em comparação aos anteriores, mas durante a sua conversa ele demonstrou uma maior dedicação e uma maior afiliação a Paris, mostrando toda a sua vontade de querer defender aquele lugar. Então parece que a transformação dele foi completa, mas provavelmente ainda deve ter um fragmento viking dele que vai ser provavelmente mais explorado durante a invasão dos vikings naquele local, né? O Ragnar finalmente enfrentando o Rollo, mas parece que isso ainda vai demorar alguns episódios, mas os preparativos estão tecnicamente prontos e já está indicando uma certa colisão. Em relação ao Imperador Charles, eu acho que foi uma das figuras que mais se destacaram nesse episódio, porque teve aquela questão do comandante Odo, né, do cara que quer tirar ele do poder ou algo assim, e nesse episódio ele parece uma figura muito assustada, querendo garantir a sua posse de poder, né, continuar no poder como imperador e tudo mais. E assim, a forma que ele foi apresentado durante toda a sua participação no episódio, eu acho que foi uma atuação incrível, ele todo com medo, assim, todo... Sabe, ele tava desesperado, ele tava até instável de certo modo. Então eu gostei muito da atuação desse personagem, que mesmo aparecendo pouco, foi uma atuação divina, sacou? Eu achei muito foda mesmo. Em relação ao Essex, tivemos novamente a questão política envolvendo os três reinos, principalmente envolvendo uma questão política sobre um possível ataque para conseguir resolver esse problema envolvendo a mãe do Magnus, e teve o surgimento, pelo menos a menção de um novo inimigo chamado Wigstan, né, que ele era conhecido como W, né, nós não sabemos ainda como ele qual é a força dele, mas ele tá contra a mãe do Magnus, e tá todo mundo se preparando para essa grande colisão. Junto a isso, tivemos a questão da Judith, né? A personagem Judith continuou novamente com aquela questão da liberdade, apesar de eu ainda não saber qual é a trama dela lá na frente. Tudo bem, ela quer liberdade, ela já é uma mulher livre, já tá abusando disso de certo modo, mas o que isso vai resultar? Qual vai ser a consequência dos atos dela lá na frente, né? Porque até agora ela é só uma mulher no meio de um planejamento de conflitos e tudo mais, e ela tá livre. O que ela vai fazer? Vai matar alguém? Então, assim, a personagem tem uma trama lá, mas eu acho que tá muito fraca em relação à sua atuação naquele ambiente. E no final das contas tivemos o Egbert, que eu acho que foi uma outra figura que se destacou durante o processo do episódio, principalmente com sua conversa com Cristo, uma associação com Lúcifer, né? Ele até estava com uma roupa vermelha, e diante de toda essa questão de falar que o reino de Cristo, né, reino de Deus é em outro local, o reino dele é na Terra, que ele já foi mandado para as trevas, mas então outra atuação de certo modo divina. Então o Imperador Charles e o Egbert foram as duas figuras mais poderosas em relação à demonstração de atuação nesse episódio. Mas tanto em Paris quanto o Essex, as questões eram mais políticas, envolvendo planejamentos de possíveis ataques, né? Realmente nada envolvendo questões muito particulares. E agora nós focaremos na questão dos Vikings, né? Dos Vikings, que agora sim entraremos nas questões mais delicadas, que envolvem tanto problemas, sabe, regionais, problemas de exército, como também questões psicológicas de vários personagens. O primeiro deles eu gostaria de falar da Lagertha, que ela revelou que estava grávida. Eu acho que isso já é uma mudança significativa na personagem, e o Kolf já querendo se casar com ela, né, para garantir a união e tudo mais. Eu achei isso uma mudança interessante, e e após ela pensar sobre o casamento, deu pra ver que ela estava um pouco incomodada em relação a isso. A gente pode relacionar isso com aquela falha que teve com o Ragnar, né? Pô, ela tava com o Ragnar, não deu certo, lembrou da Aslaug e tudo, mas então deu pra ver que ela ainda tá traumatizada em relação a isso. E no final das contas, no momento que eles iam se casar, a Lagertha mata o Kalf. Foi um lance surpreendente,
né? Porque não deixou muito claro ainda quais os motivos dela ter matado o Koff. Nós não sabemos se foi apenas por querer o poder, né? Porque o poder estava dividido e ela não sabemos se ela queria o poder só pra ela ou se ela tinha uma maior noção de que ele estava planejando alguma coisa contra a dinastia Lothbrok. Mas eu achei essa mudança muito significativa pra trama dela, porque finalmente agora ela vai ter o poder total daquele território. E o filho do Horik agora vai ter que lidar com essa mudança, né? Mas em relação ao Koff, eu achei a morte dele uma bosta. Eu acho que poderia ter uma morte mais chamativa, porque ele apenas levou uma facada, a mulher foi lá pra fora e falou, olha, ele tá morto. Tipo, foi uma coisa até meio broxante, né, de certo modo. Mas a questão da gravidez e a questão do poder, da Lagertha no poder, mudou completamente a posição social dela. Com a volta de Bjorn em Kattegat, depois daquela aventura na neve e tudo mais, teve um momento bem legal com ele, com o Ragnar, falando da questão de família, de ser um bom marido, de ser um bom pai. Tudo que o Ragnar disse deu pra sentir uma reflexão com Bjorn. Mas em relação a essa questão de ser um bom pai, deixou algo curioso, né? Porque o Bjorn, ele tem uma filha, no caso é a Sig, e não deixou, assim, não pareceu muito que ele gosta da Sig. Eu acho que ele mentiu em dizer que ama ela, apesar dela lembrar coisas que ele gostaria de esquecer, porque em realmente nenhum momento dessa quarta temporada apareceu o Bjorn, sei lá, cuidando da própria filha. Sempre pareceu uma empregada fazendo isso, né, uma serva, né? Então fica uma coisa muito complicada de imaginar ele sendo um bom pai, ou pelo menos se portando minimamente com a filha. Parece que ele nem liga. E até mesmo com a Torv, né? O Bjorn, ele parece que só deseja ela de forma carnal, né? Ele só quer transar com ela ou algo do tipo. Porque eles quase nunca conversam e só teve um momento significativo, foi quando a Torv falou do anel. Que o anel pertencente ao ex-marido dela, filho do Horik. Então, assim, pode ter sido mal construído esse relacionamento, mas finalmente está tendo um preparativo para um outro conflito, que é o Bjorn contra o filho do Horik. Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido lá na frente. Mas em relação ao Bjorn, eu achei a conversa dele com o Ragnar ótima, mas em relação às suas atitudes como pai ou como marido, né? Eu acho isso uma forma completamente inadequada como está sendo explorado na série. Sobre o King Fineheart, tivemos maior aprofundamento nesse personagem misterioso que surgiu no final do último episódio. A gente teve uma maior visão da questão da sua ambição junto com o tamanho do seu exército, né? Cerca de 20 navios ou algo do tipo. Então ele está bem preparado para uma batalha. E também tivemos a chegada do irmão dele, né? O Halfdan. Que mesmo ele conseguindo ter a sua presença física, né? Ele conseguiu até conversar com o Ragnar por alguns segundos, deu pra ver que mesmo ele tendo essa vontade de guerra, se unindo com o Ragnar e querendo conquistas também, infelizmente ele foi, sabe, ele pareceu muito pouco. Até mesmo quando ele foi conversar com o Floki e tudo mais, o Halfdan, ele não teve tanta participação assim. Foi mais o outro irmão, o Fineheart, que realmente se destacou mais. Então eu espero que nos próximos episódios ele apareça mais e tenha um destaque mais significativo. Em relação ao Ivar, o filho do Ragnar, ele recebeu uma trama bastante interessante, apesar de ter durado apenas alguns minutos, que foi, primeiro, a questão da exploração da deficiência física dele, né, o preconceito quando ele estava brincando. Eu acho que isso foi um problema bem sério a ser focado na série, foi essencial, principalmente a questão dele se sentir incomodado com a sua deformidade, ou pelo menos sua incapacidade física, e pegar o machado e meter na cabeça de uma criança. O Ivar matou uma criança. Meu Deus, tipo, isso vai mudar completamente o psicológico do personagem, certamente. E isso talvez possa adiantar o processo da transformação dele em uma figura mais Viking, né? Uma figura mais guerreira, né? Então ele pode ser dos filhos do Ragnar o que mais vai se transformar nesse processo de metamorfose, sabe, de um jovem para um adulto guerreiro. Apesar de ser um deficiente, ele vai ser o primeiro a ver sangue, a ver essas paradas todas. Então o moleque já conseguiu um avanço de desenvolvimento incrível a partir do momento que ele meteu o machado na cabeça da criança. Foi uma parada séria. Em relação ao Ragnar Lothbrok, teve uma aproximação muito forte com a Idu, né, aquela oriental, ao ponto deles transarem e tudo mais. Também tivemos a informação de que a Idu é uma das filhas do imperador da China, mas é um lance curioso, né? Tipo, ela revelou que é filha do imperador da China, mas o que isso vai gerar? Ou foi apenas uma informação pra ser colocada, sabe, do nada, sabe? Eu não sei ainda o que ela tá proporcionando à série, eu não sei se ela vai ser responsável por fazer alguma coisa,
significativa, mas ela tá conseguindo gerar uma mudança psicológica no Ragnar impressionante, principalmente que ele tá começando a procurar formas de saciar o seu medo da morte, como também aquela menção ao envelhecimento, né? Ele parece que perdeu a vontade de conquistas, perdeu a vontade de dominação, e agora ele só quer viver a vida naturalmente, mas com a Ido ele tá começando a experimentar coisas novas, puxando aquele interesse, até mesmo de dimensão de exploração mesmo, né? Explorar coisas novas e tudo mais. Assim, o episódio de modo geral teve ângulos bem chamativos de câmera, principalmente envolvendo o Imperador Charles e o Eckbard. Eu acho que tá começando a ter os preparativos agora de uma possível colisão com vários grupos diferenciados, de Wessex com Wigstan, de Paris com os Vikings só que lá na frente, do Bjorn com o filho do Horik. Então tá tendo várias coisas que estão sendo moldadas de uma forma muito mais física agora. Eu acho que o episódio tá começando quer dizer, essa parte da temporada tá começando a se destacar mais. Alguns personagens eu acho que foram desenvolvidos muito rapidamente, tipo Rollo e a Lagertha, né? Porque a Lagertha foi deixada de lado. Aí quando ela surge, ela já mata o cara, já ganha o poder. Eu falei, caralho, cara, tá um pouco rápido essa parada aí. Mas em relação ao Ragnar, eu gostei da questão psicológica dele, a evolução do Ivar, mesmo não aparecendo tanto. E o Bjorn, ele teve um destaque moderadamente significativo, principalmente em relação à sua conversa com o próprio pai. Dos novos personagens, eu achei a posição deles um tanto necessária, principalmente a questão do Feinhar e Halfdan. Toda essa preparação de guerra, como eu falei anteriormente. Então, como nota, eu vou dar uma nota 8,5, que eu acho que teve várias surpresas nesse episódio, apesar de não ter nenhuma colisão realmente sólida entre grupos distintos, né? Então, essa foi a minha nota do episódio. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo na área de comentários. Como também você pode comentar no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse foi o espero que tenha gostado. Foco só com o próximo vídeo. Valeu!